Agora nós vamos continuar, inclusive, falando também de eleições. Esse caso aí se refere à eleição, né, de quem se indignou e de quem acha que não está sendo feito da forma certa. E agora nós vamos falar de uma parte que eu acho que deu tom nessa eleição, né? Nós vimos pautas de costumes, mas também nós vimos uma pauta que é economia. É direto no bolso da gente que afeta, né, quando há um momento de turbulência. Nós vamos conversar com quem entende do assunto, nosso amigo experiente, eu digo nosso amigo porque eu entrevisto há muitos anos, o professor e economista César Fortes. Ele também, que é um colaborador aqui do Sistema O Dia de Comunicação, está sempre aqui nos quadros, nos nossos programas, falando de economia. Nós vamos conversar, então, com o professor da economia do Brasil, da perspectiva desse momento, porque, boa tarde, inicialmente. Boa tarde, é um prazer tê-lo aqui novamente. Eu tenho sorte, viu, gente? Toda vez que eu substituo algum dos colegas, eu entrevisto alguém que realmente eu conheço há muito tempo, que a gente bate aquele papo, acaba sendo um bate-papo, que é o que o nosso telespectador gosta, na linguagem mais simples possível. Bom, primeiro, a gente viu o quanto a economia foi palco dessas eleições, né? Até que ponto agora que o presidente já foi eleito, os governadores já foram eleitos e também os outros anteriormente, né? Senadores, deputados, até que ponto mexeu com a economia para iniciar a nossa conversa? As eleições, já que a gente ouviu falar tanto de combustível caro, de alimentação cara, de baixa antes da eleição, e agora volta a aumentar um pouquinho o combustível. Queria que inicialmente o senhor fizesse essa análise. Por favor, fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. É um prazer voltar a essa casa aqui, que eu já considero minha também. Nós vivemos um período, antes de mais nada, de profunda instabilidade, né? A instabilidade está no mundo todo e, no nosso caso aqui brasileiro, reforçado por eleições. Eleições, em muitos casos, nós temos um caso, em muitos casos se repete o que aconteceu no Brasil de hoje. Eu via em 1960, também nós tivemos um caso muito parecido, com uma pequena diferença, onde foi eleito o presidente Jânio Quadros, onde teve toda essa comoção que nós vemos agora no Brasil, inclusive com pessoas que não aceitam o resultado da democracia. Exato, comoção de quem aceita, comoção de quem não aceita, né? Exatamente. Então, saber perder não é fácil, a gente sabe disso. Saber ganhar também não é fácil, mas saber perder é muito difícil. A gente aprende com a vida a saber perder, não é isso? Pois é, exatamente. E muitas vezes no momento de derrota onde você aprende mais coisas até do que a vitória. A derrota costuma ensinar muito mesmo. Mas, voltando à questão, a economia. Olha, o momento mundial e a perspectiva para 2023, infelizmente, não é boa. Não é boa por uma série de coisas. Eu vou dar um exemplo. Nós praticamente superamos a questão da Covid, ainda não completamente, mas ela continua, e ela deixou muitas heranças, muitas delas negativas, onde especialmente houve um desarranjo nas cadeias produtivas do mundo todo, como na China, por exemplo, e isso está gerando um quadro de inflação no mundo todo. Quadro de inflação. Aqui foi dito até, desculpe lhe cortar, que nós temos deflação, né? Mas quando chega no supermercado, falo agora como pessoa que também faz suas compras, né? Que tem que ir ao supermercado fazer suas compras e ver os preços, a gente vê que a deflação, principalmente na questão dos alimentos, da cesta básica, ela ainda não é vista pelo grande público. É verdade. Essa questão da inflação é muito complexa, porque quando o governo mede a inflação, eu já participei de vários grupos que fizeram essa medição, a inflação ela pega um comportamento de pessoas que ganham de 1 a 2 salários mínimos. É um recorte específico, né? Pois é, então para essas pessoas o impacto é bem diferente de uma que ganha 10 salários mínimos. Claro. Né? Por exemplo, o aumento da passagem aérea de lazer não impacta normalmente quem tem uma renda de 1 a 2 salários mínimos. No entanto, mexe violentamente em quem ganha mais de 10 salários mínimos. E assim por diante. A questão de alimentos, por exemplo, que é muito importante para essa faixa de população menos abastada, toca muito pouco em quem ganha muito. Então, o impacto
O que eu quero dizer é que o impacto da inflação é muito diferente de acordo com o seu nível de renda. É por isso que muitas vezes você tem uma inflação alta, que outros sentem pouco, e o inverso também. Então, essa situação de inflação é complicado, sem dúvida nenhuma, pois acontece coisas como essa e você não perceber direito o que está vendo. Isso. Bom, mas eu falava da questão mundial, da Covid, desse desarranjo no mundo inteiro. Isso está fazendo com que países que nunca tiveram inflação ou tiveram inflação muito reduzida, como os Estados Unidos, como vários países da Europa do Norte, da Europa Ocidental, digamos assim, estão sentindo a inflação forte agora. E como consequência da inflação, o que eles estão fazendo? Eles aumentam a taxa de juros. Se é uma coisa que os economistas do mundo, praticamente todos concordam, ou a grande maioria concorda, é que quando você tem uma inflação, você tem que segurá-la e para isso você amplia os juros. E ao ampliar os juros, você dá um freio na economia, e um freio forte, tá? Então, o Brasil está com 13,5% da Selic. Quer dizer, é o maior país do mundo em termos de taxa de juros. Em segundo vem o México, com a metade da nossa taxa. Então, por exemplo, no Brasil, enquanto nós tivermos uma taxa de juros tão elevada assim, nós não iremos muito longe, não dá para ir. É como se você, espectador, estivesse com um carro onde você quer andar rápido, mas o freio de mão está levantado. Olha, se o freio de mão está levantado, você não vai conseguir grandes velocidades. Agora, fazendo um parêntese também, porque a gente está falando com uma população que usa cartão de crédito quando está no sufoco, ou não, mesmo para comprar algo. Como o senhor falou aí, a faixa é de 1 a 3 salários mínimos. Então, há uma população que hoje está recorrendo para o cartão de crédito para fazer compra, para poder se locomover, para gasolina, para tudo. E nós sabemos que a taxa maior de juros, uma das taxas maiores, é no cartão de crédito. E nós estamos aí com endividamento enorme, uma população, uma porcentagem muito alta também. O presidente da República anunciou várias medidas, fez aí, chegou inclusive, né, está pagando aí auxílio emergencial para todo mundo, e o novo presidente, o presidente eleito, promete manter, inclusive, todos os benefícios, né, ou pelo menos o benefício principal, que é o de R$600. Bom, independente de quem está prometendo o quê ou quem está falando o quê, como é que esse nosso telespectador, a população que precisa, depende de cartão de crédito, pega empréstimo, vai conseguir então conviver, porque o senhor falou que o futuro, independente de qualquer coisa, ele não vislumbra bons números, né? É verdade. Bom, antes, mas você me fez várias perguntas ao mesmo tempo. Desculpe, é a ansiedade, porque como você é um economista, entende do assunto, e eu tenho certeza que o nosso telespectador também fica ansioso com essa parte mais prática, por isso que eu lhe fiz essas perguntas. Mas fique à vontade. Perfeito. Então vamos por pontos. Isso. Taxa de juros, cartão de crédito. O que eu digo para você, espectador, olha, tente fazer o possível e o impossível para você se livrar de cartão de crédito. Isso dá mais ou menos uma taxa de juros de acima de 200% ao ano. É uma loucura, é uma insanidade. Ou seja, tente fazer, se você pode vender alguma coisa e sair do juro, saia, porque nós vivemos, como eu disse, um país do mundo com as maiores taxas de juros. Então, se você está nessa situação, e eu sei que muitos brasileiros estão, olha, tente fazer o possível para sair dessa. Tente segurar o consumo, tente vender o que for possível para você liquidar, tente negociar a sua dívida, porque as taxas de juros de cartão de crédito são realmente uma insanidade, terríveis. Uma das locomotivas possíveis para você gerar o crescimento de um país, isso a teoria keynesiana já falou, foi muito claro, é o consumo das famílias. E o que está acontecendo no Brasil? Hoje nós temos quase 70 milhões de pessoas com o nome no Serasa, ou seja, pessoas que estão negativadas. E essas pessoas estão com um bloqueio muito forte no consumo delas, porque estão negativadas. Então, eu sei que o ex-candidato Ciro Gomes fez uma proposta
e que eu soube que o governo Lula incorporou no plano de governo, né? Exatamente. O que me parece muito favorável, que é de fazer uma grande renegociação. Nós precisamos de fazer uma renegociação para que essas famílias voltem à normalidade. Porque sem essa família o país não pode crescer. Com um endividamento espetacular como está, é muito difícil a gente sair do local. Ou seja, estamos com a taxa de juros alta, com um grau de endividamento das famílias. Tudo isso faz com que nós tenhamos um 2023 altamente desafiador. Não vai ser fácil. É possível? É, mas não vai ser fácil. E eu diria, a primeira coisa a fazer é a gente tentar restabelecer uma paz no país. Não é possível esse clima de guerra que nós estamos vivendo, isso é insuportável. Eu sei que outros países já tiveram também, e mesmo o Brasil já teve, mas nós precisamos de superar isso. Então, a eleição terminou, teve 2 milhões de votos a mais para o candidato Lula, então vamos tentar restabelecer um mínimo de paz, porque sem paz a gente não chega a lugar nenhum, em campo nenhum. Exatamente. É impossível. Então, a economia mesmo, sem paz, a gente não chega a lugar nenhum. Então, nós precisamos de fazer isso, vamos esfriar, o jogo acabou, não é? Eu, como flamenguista, estou muito satisfeito, mas já sofri muita derrota. Nossa, eu sou vascaíno. É vascaíno. Vamos conversar não, porque não vai dar certo. Ninguém é perfeito. Isso aqui é brincadeira entre os jogos. Sim. Mas então, gente, o cenário é desafiador, como eu disse, pegamos algumas variáveis, só algumas variáveis aqui, mas nós temos que ter otimismo e temos, antes de mais nada, que ter paz. Porque com paz a gente tem que ver, e eu gostei muito quando o Lula fez um discurso recentemente, que ele disse que ele não é presidente dos petistas, ele é presidente do Brasil, então tem que cuidar de todos agora, né? E não só da sua turma. Eu fico muito à vontade, porque eu não sou nem petista, nem bolsonarista, então eu fico muito à vontade em falar isso. Nós precisamos de paz e precisamos de usar a nossa cabeça, porque dá para sair dessa, dá para sair. O quadro é confuso, o quadro não é animador no mundo inteiro, não é só aqui. Tudo faz crer que nós teremos o mundo, as previsões de crescimento medíocre, crescimento de 1%, 0,5% no mundo como um todo, e o Brasil, infelizmente, não é exceção. Mas eu acredito no nosso potencial. Vamos ter aí o futuro ministro, quem sabe? Você me perguntou anteriormente qual o nome que eu daria um palpite. Eu acho que o Henrique Meirelles é um nome importante, interessante, porque ele acalma um pouco o mercado financeiro. E o Lula parece que vai se cercar, pelo que a gente está ouvindo, de pessoas que já foram, inclusive, agora nessa última etapa, conselheiros, vamos dizer assim, assessores, que, como o Fernando Henrique do Plano Real, que fez, não nesse aspecto, mas ele também o apoiou aí por último, e não só Fernando Henrique, mas outras pessoas de outros governos que o apoiaram ou não, ele acabou fazendo consulta e ainda está fazendo consulta. Na reta final foi primordial. Esse movimento para a economia do país, aproveitando o gancho, que o senhor falou de Lula estar acenando, que é bem do estilo dele, né, para outros colaboradores de outros partidos, até às vezes de outra visão, né, bem diferente Exatamente. Da dele e da esquerda. Isso pode contribuir realmente para que se forme um plano econômico. Ele fez questão de dizer nos discursos dele, né, em todos os discursos, que precisava da ajuda de todos. Exatamente. E que não ia ser fácil, que não vai ser fácil, e nós sabemos. Então, o senhor acha importante, como economista, que ele se cerque realmente desses nomes para que tudo possa, pelo menos, fluir bem? Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, que o momento é de conciliação, como eu falei. E com conciliação, ele tem que pegar um grande leque de pessoas que colaboraram. Eu colocaria até outros que colaboraram muito pouco. Meirelles, nós precisamos, né, de um momento de união, porque a união leva a estabilidade. E a economia se faz muito em cima de estabilidade, o que não é muito fácil, que nós vivemos um momento de profunda instabilidade, né? Mas nós precisamos dessa estabilidade. Eu acredito muito em você
chamar pessoas que te criticaram violentamente, mas que tenham que colaborar. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que o candidato Ciro Gomes, apesar das críticas duríssimas que fez, seria um nome muito interessante, um homem extremamente bem preparado. Grande economista, professor, exatamente. Né? Seria muito interessante. Eu não sei se nós vamos ter altivez para juntar os cacos, porque agora a situação está em cacos. Muitos falaram ontem, virou-se a página, né? Virou-se a página, é uma nova etapa e uma etapa que todos nós vamos precisar. Eu gostaria também de falar sobre a questão das bolsas. A gente olha o mercado, ouve falar em bolsa, todo mundo ouviu nesses dias que o mercado estaria meio que na retaguarda, né? Há muito tempo a gente ouve esse comentário, não, mas o agronegócio tem medo do Lula, não, mas se o Lula assumir vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Se o presidente Bolsonaro continuar, como é que ele vai sustentar esses R$600? Nós ouvimos muito isso ao longo de toda a campanha. Agora que já temos um presidente eleito e um presidente terminando seu mandato, para o nosso telespectador, mais uma vez eu chamo para ele esse telespectador que acha que a vida dele não está nesse sobe e desce da Bolsa de Valores, como é que esse mercado ficou esses dias? Houve uma oscilação e a gente viu que ontem acalmou um pouquinho, né? O senhor pode atualizar a gente nesse sentido, professor? Sim, tem muitos aspectos em jogo, né? O mercado, num momento de instabilidade, muita gente, inclusive, se aproveita da instabilidade, porque é na instabilidade que se ganha dinheiro. É na instabilidade que você joga por aqui e pega um valor acrescido, às vezes 1, 2 dias, você tem uma valorização de 5%, 10% de uma ação. Então isso aí é um jogo. Mas o que eu diria, você falou, por exemplo, a questão do agronegócio, que foi um dos temas mais discutidos nessa eleição, mas veja, o pessoal do agronegócio, de maneira geral, esteve bem ligado ao presidente Bolsonaro, pelas facilidades que ele deu e pelo pouco rigor na política do meio ambiente. Acontece que, a nível mundial, o Brasil já começava a ser ameaçado nas exportações nossas por causa da política pouco rigorosa no meio ambiente. Então, eu acredito que nós, melhorando nesse aspecto, vai acabar favorecendo o pessoal do meio ambiente, que vai poder afastar esse perigo que já estava no mundo, uma campanha de alguns países no sentido de dificultar a compra dos produtos brasileiros do agronegócio. Então, veja, é uma coisa que aparentemente vai por um lado, mas acaba indo por outro. Outra coisa sobre a questão do Bolsa Família, do Auxílio Brasil. Emergencial. Todos os 2 candidatos finalistas falaram em colocar um valor de pelo menos R$600 no próximo ano, que não tem orçamento para isso. Inclusive, o nosso senador Wellington Dias foi chamado para negociar com o relator Marcelo Castro do orçamento, para ver de que maneira isso pode ser equacionado. É o outro problema. Né? Exatamente. Não vai ser fácil, porque nós temos que arrumar vaga para esse orçamento de R$600 no Auxílio Brasil ou Bolsa Família, que vai ter que arrumar vaga dentro de um orçamento que já está meio complicado no próximo ano. No popular, da onde que vão tirar essa grana? Quem é que vai pagar essa conta, né? Da onde que vai sair esse dinheiro? Que é o que vocês, especialistas e economistas, estão falando desde o início. Todo mundo quer que o auxílio seja pago, mas da onde que ele vai sair? Como que ele vai mexer na economia? E é importante porque nós temos aí pelo menos 35 milhões, alguma coisa perto disso, de pessoas que estão passando fome no Brasil. Levantamentos recentes da Fundação Getúlio Vargas. Segurança alimentar está em risco. Então, a segurança alimentar é fundamental nesse momento. É a prioridade número 1, não tem dúvida. Mas tem que ver onde é que está isso no orçamento. Vamos tirar da onde? Vamos cortar em qual pedaço da carne? Vocês veem que não é um problema pequeno, tanto é que o senador Wellington Dias já tem uma reunião lá imediata agora para tentar descobrir essa saída e
E não vai ser fácil. Cortar na carne nunca é fácil. Bom, mais um detalhe também, inclusive aqui é uma pergunta de um telespectador, o Léo Caldas, ele perguntando para a gente aqui, e para o senhor abordar a questão dessa relação com o exterior, né, que dizem que tinha sido prejudicada, e foi um pouco prejudicada, embora o presidente Jair Bolsonaro também tenha feito suas parcerias, suas conversas com os presidentes de outros países, e que Lula promete reatar essas relações. Até que ponto, e a gente sabe que é muito importante manter essas relações, principalmente para a economia, mas o tempo é curto, o próprio presidente eleito fala que 4 anos ele vai ter que contar todos os dias e trabalhar todos os dias muito. Então, mesmo que tenhamos 4 anos e que Lula acelere, o senhor acha que é fundamental essa ida aos países ou receber mesmo chefes do executivo de outros países e esse contato para a gente tentar acelerar ainda mais o processo de injetar dinheiro aqui e mandar produtos para lá, importação, exportação, enfim? Sem dúvida nenhuma. O Brasil ainda é um país muito fechado em comparação com outros países. Nós vendemos e compramos pouco. É um dos países mais fechados do mundo e nós temos uma tradição dessa aí muito fechada. E, no entanto, apesar de nós sermos grandes exportadores em alguns produtos, no global nós somos muito fechados ainda. E, no entanto, esse sopro de fora pode ser algo extremamente importante para o nosso crescimento, sem sombra de dúvida. Então, manter boa relação com países é fundamental, estreitar as relações aqui com a América do Sul, com a Argentina, que é o nosso grande parceiro, com a China, que nós tivemos problemas recentemente por causa de uma série de declarações bem infelizes com os Estados Unidos, é muito importante porque pega especialmente o setor de exportação, que gera muito emprego, não é? Aqui mesmo no Piauí, a gente virou agora um grande exportador e exportador inclusive de energia, né? De energias limpas. Então esse é um grande caminho que nós temos para crescer e que os outros países veem com muita simpatia. Eu acabo de saber que a Noruega, por exemplo, que tinha bloqueado alguns recursos devido ao mau comportamento nosso ambiental, já prometeu liberar a partir de janeiro novos recursos para o enfrentamento a questões ligadas ao meio ambiente. Então, em resumo, gente, o nosso quadro tem muitas nuvens na frente, nuvens no país, mas temos que ter otimismo. Não sei se todo flamenguista é um pouco otimista também, né? Vascaíno também. Vascaíno também é otimista. Vamos para a divisão A agora, né? Então, estamos acreditando que vamos ter um momento de recuperação da economia e acho que o pior já passou. Vamos esperar um 2023 mais razoável e de paz, fundamentalmente leve. De paz, mais leve, sem dúvida nenhuma. Nossa, muito obrigada por todas as informações que o senhor nos passou aqui. Ficaria aqui nesse bate-papo mais tempo. Tenho certeza que o telespectador pôde aproveitar bem essas informações. Também concordo com você. Nós temos que manter a paz e ser positivos e contribuir de alguma forma para que o Brasil vá para frente aí mesmo nessa crise. Muito obrigada, então, professor e economista César Fortes, nosso colaborador. E até a próxima. Até a próxima.